Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe e te guarde e que você tenha momentos maravilhosos enquanto está ouvindo a minha voz ou vendo a minha imagem. Que o Senhor te abençoe. Hoje nós vamos ler João capítulo 3, está muito legal. Ele vai falar sobre Nicodemos. Muitas pessoas já conhecem, né? Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Como vocês sabem, eu leio junto com vocês. Eu não preparo nada, a gente vem lendo juntos aqui. Porque essa é a minha devocional, é o meu momento com Deus e eu divido com vocês, né? Por isso que é assim. 36 versículos. É pequenininho. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos é o nome do meu tio, que eu sinto muita saudade. Ele já está lá com Cristo e eu sinto muita falta dele. A gente chamava ele de tio Nico. Mas vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos e ele era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como é que pode um homem velho nascer de novo? Como que um homem velho vai nascer de novo? Nicodemos curioso. No podcast de ontem eu falei que Jesus fala em parábolas, né, para os filhos dele poderem ouvir e entender, né, a voz que clama de dentro do nosso coração, que é a voz do Espírito Santo, fala com você, testifica com você, né? E Nicodemos já tinha ido até Jesus, quer dizer, ele estava procurando, ele estava querendo descobrir, né? Ele foi até Jesus. Você tem ido até Jesus para descobrir as coisas? Nicodemos foi. Quando chegou lá, Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo. E ele falou: Como que é? Um homem velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Olha o tamanho da ignorância da pergunta, né? O tamanho da inocência. Nós somos todos assim. A gente faz cada pergunta para Deus, cada coisa. O fato da gente não se amar, não se respeitar, não assumir a nossa identidade de filhos já fala muito sobre uma loucura como essa, que pode voltar para a barriga da sua mãe. E Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, por isso nós temos que nascer de novo. Todos nós nascemos de um pai natural, mas de um pai espiritual não, na natureza espiritual não. Nós temos que nascer do Espírito para ser uma natureza espiritual. Nós temos que aceitar Jesus, aceitar o sacrifício dele, receber o Espírito Santo dentro de nós para a gente ter a natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Quem está falando isso aqui é Jesus. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde o vento vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Nicodemos era professor, uma pessoa inteligente, né? O que Jesus está falando com a gente aqui? Que às vezes a pessoa tem inteligência humana, inteligência de graduação, de curso, dessas coisas, inteligência técnica, né? Mas ela não tem a inteligência espiritual, que era o caso de Nicodemos. Olha, o Senhor é um professor do povo de Israel e não entende como pode nascer de novo. Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos
e contamos o que vimos. E contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Pergunta de Jesus. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim, como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, que nós lemos lá em Êxodo, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que creram nele tenham a vida eterna. Assim como Moisés levantou aquela cobra, agora a gente está compreendendo o que significava aquilo, já era uma alusão. Assim como no deserto Moisés levantou a cobra numa estaca, na estaca, né, que ele levantou aquela cobra, assim o Filho do Homem também será levantado. Jesus estava preso, né, na cruz, uma estaca, ele foi levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Então, tudo que aconteceu lá em Levíticos, como eu sempre falei quando a gente leu, tudo era alusão a Jesus, até a cobra na estaca. Tanto que João cita aqui, né? Assim como Moisés fez isso lá em Êxodo, está provando que o Filho do Homem tem que ser levantado, e para que todos que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, tanto, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nas Bíblias mais tradicionais, da leitura mais tradicional, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo mais conhecido. E aqui nessa Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje, o versículo é traduzido numa linguagem mais coloquial, mais fácil, mais simplificada. E ele fala: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, e as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O que ele está falando? Que as pessoas que gostam de cometer pecados, coisas erradas, que gostam de viver nessa vida de erro, elas não gostam da luz. Elas detestam a luz, porque a luz ilumina, a luz clareia, a luz traz a luz. O que as pessoas estão fazendo no oculto, no escondido. Então essas pessoas que gostam de pecar, de fazer as coisas erradas, elas não gostam da luz. Mas nós que somos do Senhor, nós gostamos da luz. Nós queremos que as pessoas vejam, compreendam o que a gente está fazendo. É por isso que eu gravo. Isso aqui eu faço todo dia da minha vida. Eu leio a Bíblia todo dia. Até o dia que eu tomei vergonha e abri a câmera para vocês verem. Porque eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês saibam que eu leio a Bíblia, que eu conheço a Bíblia, que eu entendo, que eu não sou uma cristã à toa. Eu não sou uma cristã porque alguém mandou eu ser cristão, não. Eu sou cristã porque eu conheço a Bíblia, a leitura. Eu leio aqui e leio para vocês, para que vocês conheçam e ninguém engane vocês. Ninguém engane. Se não está escrito aqui, corre. Desculpa, eu tô bem ruim ainda. Fico com falta de ar, acho que vocês já repararam. Mas nada pode me impedir de ler. Nada pode me impedir de sentir a presença do Senhor nessa madrugada, nesse momento que eu estou vivendo aqui. E que vocês vão viver, seja a hora que vocês forem ouvir, que o Senhor fale no coração de vocês de uma forma
que nunca falou. Que vocês venham realmente nascer de novo no Espírito. E se você por acaso já nasceu em algum tempo da sua vida e hoje está enfraquecido, está afastado, está achando que essas coisas espirituais são coisa de véio, são coisas chatas, sei lá o que você está pensando. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor te traga de volta ao primeiro amor. Que você tenha um encontro de verdade com o Senhor, um encontro tão real que jamais você pense na hipótese de se afastar do Senhor, jamais. Esse é o meu desejo, que você goste da luz, que você queira o certo, queira o justo, que você queira conhecer esse Jesus que largou tudo lá em cima, toda a glória. Às vezes a gente não quer largar nossa casa para ir na igreja, com preguiça. Jesus largou toda a glória, toda a riqueza, toda a majestade, todo o poder. Veio aqui, colocou a nossa pele. Ele se vestiu com o nosso corpo mortal para nos salvar, para nos tirar da dor da morte, da dor do envelhecimento, da tristeza, da dor, da doença, de tantas coisas horríveis que o pecado, né, colocou no nosso corpo. E Jesus veio para nos livrar disso tudo. É muito bom. Então vamos lá, versículo 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região de Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Então Jesus, aonde ele estava trabalhando, ele estava falando, ele estava batizando, porque as pessoas se batizavam depois que compreendiam, né? Por isso que a gente batiza as pessoas depois que elas compreendem. Por isso que a Igreja Católica tem a crisma, que é depois que é uma confirmação da fé, né? Quem faz a crisma. E assim por diante nas igrejas. A gente tem que ter consciência, senão não vale nada se você não tiver consciência. De tudo na vida, né? Se você não tiver consciência, nada importa. Você precisa ter consciência, precisa pedir ao Senhor, me dê consciência. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero compreender esse amor de Deus, eu quero entender, eu quero me constranger com esse amor. Depois disso ele ficou ali batizando as pessoas. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muitas águas. João ainda não tinha sido preso. Esse João aqui é o primo de Jesus, né? João Batista. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. Lembra a cerimônia de purificação lá em Levíticos? Toda aquela coisa, tinha que lavar aqui, lavar ali, fazer isso, fazer aquilo, acender vela, acender incenso, usar aquele azeite, aquele perfume. Nossa Deus! A gente passou todo o livro de Levíticos falando: Senhor, obrigada, porque eu sou dessa era. Toda hora que eu me lembro disso, eu agradeço. E eles começaram a brigar, discutir por causa da cerimônia lá. Alguém estava fazendo alguma coisa errada, começaram a discutir. E eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E João respondeu: Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas eu fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Que legal, né? Que bonito esse aqui. São primos, né? Ele poderia pegar a glória dele, já que ele estava ali batizando, ele poderia falar que é tudo dele, que ele é o poderosão, que ele é o gostosão, mas não, ele deu a glória para quem merece a glória, que é Jesus. Ele conhecia, ele sabia da história, né? Provavelmente a mãe dele contou. Eles conversavam quando estavam dentro da barriga, né? A Maria foi visitar a mãe de João Batista, Isabel, acho o nome dela, se eu não me engano. E os bebês pularam na barriga, eles se comunicaram. Mas João Batista nasceu antes, né?
E Deus, ele fala, ele tem certeza da missão dele, da identidade dele. Deus me fez para poder vir adiante, vir antes, para preparar o caminho para Jesus. E Deus deu a honra a João Batista de ele reconhecer Jesus. Deus falou com ele, vai vir uma pomba e você vai ver. E ele viu e cumpriu. Ele era um homem muito temente ao Senhor, né, João Batista? Pelo menos até aqui, né? A gente vai ver o que aconteceu com esse moço. Mas vamos lá. Versículo 30. Ele tem que ficar cada vez mais importante. E eu menos importante. Bonito esse versículo. Tem uma música, né, que fala isso. Assim também que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. E ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos importante, porque ele é o Cordeiro e eu só vim adiante. Eu fui um enviado, né, para vir adiante. Aquele que vem de cima é mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala as coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Olha que legal. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Ele aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz a verdade. Deixa eu ler de novo. Ele fala daquilo que ele viu e ouviu. Jesus fala do que viu e ouviu. Jesus conhece o céu. Ele é o único que conhece o céu. E o diabo foi expulso de lá. Mas ninguém aceita a mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus é de verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá do seu Espírito sem medidas. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o seu Espírito sem medidas. Você é enviado de Deus. Eu sou enviada de Deus, porque nós decidimos crer em Jesus, escolher o time de Jesus, ficar do lado de Jesus. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Eu vou ler de novo esse versículo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê no Filho de Deus, do Deus Criador, do Deus que fez tudo isso aqui? Eu creio. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Profundo, né? Está escrito aqui, tá bem simplificado. Se você crê, você tem a vida eterna. Se você não crê, você tem o castigo eterno, que é o afastamento de Deus. E assim terminamos mais um capítulo, capítulo 3 do livro de João. Estão gostando? Obrigado pelos comentários, obrigada pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Continuem fazendo isso, eu esqueço de pedir, mas te peço mais uma vez agora no final, são poucas pessoas que chegam até aqui, que você curta, comente, compartilhe, se inscreva nos canais e ajude a mensagem de Deus a chegar mais longe possível. Que a minha voz alcance essas vidas. Eu fiquei muito feliz esses dias que uma moça falou que ela gosta muito do Spotify, que eu tava, deixa eu falar isso rapidinho, muito querendo desistir do Spotify, sabe? Porque a plataforma do Spotify é muito difícil. Eles... não sei o que está acontecendo, não sei se eles estão fazendo alguma reforma, sei lá, só sei que demora demais para subir. E teve, eu acho que os 2 últimos capítulos de Gálatas, eu acho, já nem lembro, gente. Os últimos capítulos do livro que eu li aí, Efésios, eu acho, sei lá, não foi o vídeo, não foi o vídeo, só foi o áudio, porque eu tive que baixar um app, transformar o vídeo em áudio para poder postar lá. É um saco, Deus que me perdoe. Mas em respeito a 100 mil pessoas que tem lá, né? Graças a Deus, é um movimento de 100 mil pessoas mais ou menos. Eu fiz isso, mas é chato, né? Você tá acostumado com vídeo e de repente não vai. Daí as pessoas pensam que sou eu, mas não sou eu, gente. É a plataforma do Spotify que tá ruim. O YouTube dá trabalho também.
Mas ele vai. Esses dias o YouTube não foi. Quem tem meu WhatsApp, que eu mando pelo WhatsApp, né? Viu que eu escrevi um textinho lá que só tava indo pelo TikTok. A plataforma do TikTok é rápida, é simples, só tem que ficar assistindo ali até subir o vídeo todo, mas ela sempre sobe. Agora, o YouTube esses dias me deixou na mão e o Spotify, né, tá muito difícil. Vamos ver como é que vai ser. Esses dias eu pensei em desistir, vamos voltar, já tô viajando. Eu pensei assim, eu vou largar o Spotify pra lá. Vou largar o Spotify pra lá, porque ele me oprime demais, é muito difícil, mesmo tendo tanta gente, eu vou falar com as pessoas pra irem pro YouTube, pro TikTok, né? Sei lá, e vou desistir disso aí, porque essa plataforma tá muito difícil. E aí veio uma colega, a Bruna, da minha igreja, né? Que a gente fez um retiro de voluntários juntas, a gente se conheceu lá, ela tem uma história linda de vida. E ela falou, Clara, não vai fazer mais no Spotify? Olha essa história, gente. Não vai fazer mais no Spotify? Aí eu falei, não, vai ter sim. Mas meu coração já queria desistir, entendeu? Ela não sabe disso, não sei se eu contei pra ela. A gente só tem contato pelo WhatsApp, né? E ela falou assim, não, que bom que você não vai desistir do Spotify, porque o meu pai é analfabeto e ele ouve a palavra através de você. Gente, meu Deus, quer uma resposta mais certeira do que essa? Eu querendo desistir da plataforma, a moça fala isso comigo. Daí eu falei com ela, eu argumentei, né? Falei, você pode mandar o YouTube, o TikTok, é o mesmo conteúdo que eu tô postando em todas as redes e tal. Ela, acho que ela nem respondeu, nem me lembro, mas assim, tem gente que tem preferência pelo Spotify. Spotify já tem mais de um ano que eu tô lá, né? E aí tem uma outra amiga também que manda pros cegos. Então é um trabalho que parece fútil, mas eu tenho convicção que não é. E toda vez que eu penso em desistir, porque pra mim ler é fácil, eu vou fazer isso todos os dias da minha vida, mas montar toda essa estrutura aqui dá muito trabalho. É muito fio, é muito raciocínio para saber onde tem que colocar e tal. E se eu ficasse só numa plataforma seria bem mais fácil, mas depois dessa, né? Meu pai gosta do Spotify, tem um outro colega, eu acho que é o Cirilo, não sei se é o Cirilo, que gosta do Spotify também. E aí, por enquanto tô lá, mas aí às vezes chega atrasado, não chega nos horários que eu gosto. Eu gosto de mandar cedinho, bem cedinho, o mais cedo possível, para que as pessoas antes de trabalhar possam ouvir a palavra de Deus, né? E é isso, estou contando essa história para vocês saberem que a culpa não é minha, quando demora e quando às vezes eu tenho que transformar em áudio. Beijão no coração e até amanhã.